Fala galera, estamos aqui de novo, direto do bar Garagem da Pompeia, enderecinho aqui embaixo. Hoje a gente vai falar dos craques que não disputaram a Copa do Mundo por algum motivo. Então se liga aí depois da vinheta. É isso aí galera, voltamos. A gente vai falar dos jogadores que não disputaram a Copa por alguma eventualidade. A gente resolveu fazer 11 atletas, mas a gente chegou a uma conclusão que escolhemos dois do país de Gales, só que são dois caras top, e a gente resolveu então colocar os dois na 11ª colocação. A gente escolheu esses, inclusive, pra não ter gente falando não levou o Alex, não levou o Djalminho, não levou a Neto. Não é por opção técnica, é por algum motivo, caso, contusão, porque não teve Copa, país ruim. Mas eram craques. Vamos lá na 11ª posição, temos Ian Rush e Ryan Giggs. O Rush que era do Liverpool, o maior artilheiro da história do Liverpool. Com 326 gols? 46. 346. Eu falei o quê? 26. 346 gols. Ele chegou a ter duas chances, bateu na trave em duas chances para levar a seleção para a Copa em 82 e 86. Mas não conseguiu. Chegou a empatar em número de pontos, né? Acho que foi com a Tchecoslováquia e com a Escócia, mas acabou perdendo saldo de gols. Mas foram, pelo menos assim, o que eu li sobre ele, era um baita de um craque. Não, ele era um monstro. É assim, só que você vê os gols dele, tá passando aí. Ele tava no lugar certo na hora certa. Vamos falar do Giggs, né? Que o Ryan Rush, que foi do Liverpool, o Giggs foi do Manchester United. E ele chegou a jogar, ele que é galês, ele chegou a jogar com o Ian Rush na seleção do país de Gales. Ele estreou em 91, ele estreou em 91 e o Rush acho que se aposentou em 94 ou 95. E eles chegaram a jogar junto, mas não conseguiram levar também. Em 94 eles ficaram 3 pontos só, atrás do segundo colocado no caso, que é a repescagem. 963 jogos. Ninguém jogou tantos jogos quanto ele, né? E ele só jogou no Manchester United, né? Só. Em clubes, né? O Ferguson adorava ele, porque era muito empenhado em treinamento. Disciplinado pra caramba. Fez gol pra caramba, gol bonito também. Gol. Também tá passando aí. Ele tinha uma canhotinha nervosa, né? Não, ele dava umas assistências monstra, cara. Ele parou em 2014, né? 2014. Não. Foi 2014? Foi. Aposentou. 2014. Da seleção ele se aposentou em 2007, né? 7 ou 8. Aí parou definitivamente em 2014. Que ele ficou ainda um finalzinho ali pra auxiliar do técnico que substituiu o Ferguson, que me fugiu o nome dele agora, que é horroroso, mano. Horroroso já é foda. David Moyes. Celso Roth. David Moyes. É nível. É o cara que tem 13 títulos de Premier League, tem mais jogos, tem mais temporadas, enfim. Cara diferenciado lá. É difícil, né, você ver uma pessoa, tudo bem, é Manchester, né, é menos difícil que aqui no Brasil. Sim. Mas assim, o cara ficar... E que nem ele teve proposta pra sair. O Totti, né, que ficou... O Totti na Roma. O Giggs tem uma casualidade que é assim, ele não disputou uma Copa, mas ele disputou umas Olimpíadas. É até uma forma de homenagear, né? Em 2012, quando as Olimpíadas foram em Londres... Nossa, ele tinha quantos anos? 38. Na 38 eles deixaram de levar 2 garotos. Tanto que assim, a Grã-Bretanha é formada por... Escócia, Irlanda do Norte, a Irlanda Inglaterra que se e junta País de Gales. E assim, a seleção deu muita treta, foi só jogadores do País de Gales e da Inglaterra. Ele foi o camisa 11, capitão, só que junto com o também galês Greg Bellamy se recusaram a cantar o hino da Salve a Rainha, né? E ele fez 2 gols na competição. O primeiro na segunda partida, na vitória para os Emirados Árabes Unidos. E o segundo foi de pênalti, nas cobranças de pênalti, na eliminação, acho que para a Coreia do Sul. Você tá contando esse gol só nos pênaltis? É só pra falar que ele fez mais de um gol. Porque não conta. Não conta, mas é só para ficar bonito. E para fechar, hoje ele é o técnico de País de Gales, né? Continua no futebol, pelo menos, né? Mas se ele vai levar pra Copa? Não vai. A não ser que ele assuma a Inglaterra. Teima sempre com a mesma coisa, não vai ser técnico da Inglaterra. Pelo menos. É isso aí, então vamos partir para a 10ª colocação. Quem foi? Albert Spencer, cabeça mágica. Equatoriano, maior ídolo da história do Equador no futebol. Cite mais um. Aquele maluco lá. Eu tenho um. Alex Aguinaga. Aguinaga, esse daí. Era esse que eu ia falar. Todo não, mundo... pior que não tinha o cabelinho aqui. Cabelão comprido.
Mas, mesmo assim, ele seria ídolo também no Brasil. Só pra você ter uma ideia, esse maluco ele tem 54 gols em toda a história da Libertadores da América. Segundo colocado, tem 34 gols. Fernando Moreno, Uruguai. 17 gols a menos. Imagina os atacantes de hoje, tem que disputar acho que pelo menos umas 6 Libertadores pra fazer Pra 17. chegar. Ele fez o primeiro hat-trick das Libertadores. O Albert Spencer. Em 1960. E ele tem uma média de gol pelo Peñarol, que jogou no Peñarol, de 0,61 por partida. É bastante. Ele que começou no Everest, da Colômbia, com 101... No Monte Everest? 101 gols em 90 jogos. Aí os uruguaios já também deve ser difícil fazer gol no Uruguai. Velho, na boa, pega um atacante não hoje no Brasil que faça bastante gol, que seja na Série D. É, ele tem uma curiosidade que o Pelé falou um bagulho dele. Falou que se tem alguém que cabeceia melhor que eu, é esse maluco, velho. E ele... Conseguiu uma façanha, né? Jogar por 2 seleções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é o único jogador... O que é? Ele fez um tempo em uma, outro tempo em outra. Não. Ao mesmo tempo assim, hoje ele, domingão vou jogar pelo Equador. Aí quarta. A quarta acho que eu jogo pela Seleção Nacional do Uruguai. Ele foi o único jogador que conseguiu isso. Só que assim, os jogos pelo Equador que ele fazia eram jogos oficiais, mas pelo Uruguai ele disputava mais amistosos. Tanto que eu acho que ele não fez muitos jogos pelo Uruguai. Foram 5, 6, 4. Foram alguns jogos. Foram alguns jogos porque foram. E foram. Então esse foi o nosso querido amigo, brother, irmão, Albert Pedro Spencer Herrera. E ele não disputou uma Copa do Mundo, por quê? Por quê? Porque era o Equador, né? É, o Equador não dava também. E ele tinha a oportunidade de se naturalizar uruguaio. Ia disputar várias Copas, mas preferiu aí ficar no Equador. Cadê? Pesando, pai. Aí vacilou, né, mano? Enfim. Esse agora... Glorioso Albert Spencer. E em nono lugar, a gente tem ele, francês. Bruto. Monstro, jogava demais. Eric Cantona, um baita jogador francês. Quando o moleque jogou até de goleiro, jogava em vários clubes. E em todo clube que ele passou, ou em todo jogo que ele foi jogar, ele sofreu alguma puniçãozinha. Né? Ele já foi... É que a gente não conseguiu fazer a somatória, mas... Ele tem 14 anos de carreira, pra você ter uma ideia. Ele se aposentou cedo, com 30 anos, então ele teve 14 anos. Mas não me assusta se não forem 4 anos só de punição, no total das punições que ele já teve. Né? Ó, ele foi punido indisciplinarmente em todos os clubes que ele passou na França. Saiu de tretado de quase todos. No Montpellier teve 6 jogadores que pediram a demissão dele. Aí o Valderrama e o Blanc foi lá passar um pano, falou, não, estamos com você. Ele xingou um por um no dia do julgamento, que ele achava que eram os responsáveis pela punição dele. Aí ele ganhou mais 2 meses extra de... por que não, né? Já que eu tô fudido, vamos fuder um pouco mais, né? Num programa de televisão, ele comentou que um ator tinha falado algo de alguém que era... A expressão que ele usou era um saco de merda. Aí ele vai e fala assim... Acho o mesmo do fulano. No caso, o fulano era o técnico da França. Foi punido 1 ano sem disputar um jogo pela França. Ele é monstro. Ele era monstro. Ele jogou pelo Leeds United, fez sucesso no Leeds. Ele tava indo fechar com o Sheffield, tava demorando o bagulho. Ele falou, foda-se, eu vou pra Inglaterra pra qualquer lugar. Não tem paciência. Mas ele foi pra Inglaterra, ele ia se aposentar com 25 anos. Depois, acho que dessa punição de 1 ano, ele ia se aposentar. Aí o próprio Platini chegou pra ele e falou assim, velho, não faz isso. Dá uma segurada, dá uma segurada, João. Vai pra Novos Ares, mano, vai pra Inglaterra. E aí foi onde ele ia assinar com ele. Aí eles estavam enrolando muito e falaram, foda-se, vou ali, ó. Aí foi lá pro Leeds. Aí no término da carreira dele no Leeds, ele já tava com umas tretas também com a diretoria. Ele falou, foda-se também, vou sair daqui. Aí foi pro Manchester United. O Manchester United que é mega rival do Leeds. E ele estourou lá. Foi ídolo pra caramba e tal. Continuou sendo expulso. Vai passando umas entradas monstruosas dele aí, mano. Teve sem noção. Um bagulho legal aqui que em 94, quando a França classificou pra Copa, ele foi preso, né? Foi preso. Reza a lenda que ele conseguiu se soltar e agrediu o policial. Fala, mano... Mito barra monstro. Não. E teve o fatídico caso. Mas antes ele cuspiu num torcedor do Leeds, né? Sim. Bem lembrado. Ele também cuspiu no torcedor. Jogando pelo Manchester United, ele cuspiu no torcedor do Leeds. No seu ex-torcedor. Assim, a rivalidade já não tinha, né? Ele disse que tava gripado. Mas no Manchester, no jogo contra o final, ele... E aí teve o clássico, né, que vocês iam falar, clássico. Crystal Palace.
Que ele fez uma falta, né? Ele fez uma o falta. O jogador adversário foi expulso. Foi fora da expulso. bola, né? Aí ele tá saindo de campo. Aí o cara fala um monte, mano. Ele volta e dá uma voadora no cara e foda-se, tá ligado? Ele pula a placa de publicidade, mas parecia um telequete. Meio do cara. Além dele ele dar a voadora, ele cai, levanta, ainda dá um murrão no maluco. E aí você descobre que o torcedor era um puta de um cara fascista, racistão, doente. né? Não justifica a agressão. Mas ele não bateu em Zé Ruela, Zé Ninguém, tá ligado? Esse maluco era hooligan. Fazia Gente parte boa de também. uma pá de Ganguezinho. Partido ganguezinha, ultra de direita. Seitas. Eles matavam animais. Ele que nessa Copa de 2018 foi um dos vários críticos do Neymar, mas com certeza a melhor é essa foto que a gente vai mostrar agora, que ele botou um miojo na cabeça para imitar o primeiro cabelo do Neymar na Copa. Ele se aposenta, ele trabalha um pouco na seleção francesa de futebol de areia e virou ator também, né? Virou ator. Tá bem na fita. Pode Hoje falar. ele é diretor do New York Cosmos. Ele ainda é? É, Não agrediu Não sabia, ninguém, não. ainda não. Não. Ainda. E uma curiosidade, pra você que acha que viu a propaganda da Nike falando do Mbappé, aquela lá que eles colocam 1998 foi um ótimo ano pra França. E fuder que isso em 96 a Nike fez pro Cantona, falando que 1966 foi um ano espetacular pra Inglaterra. E todo mundo achando que era o título da Inglaterra, não. Eric Cantona nasceu. Tá vendo? Esses Mito Nutella aí, monstro. novinho. É. Mano, Você acha que o Felipe Melo é cara? O cara era o Cantona. o Cantona era da hora. Mundo. Deve cantonar com o Ibra, Edmundo, Nossa. Júnior Baiano e Pepe, todo mundo jogando junto. E o De Jong pra fechar, né? Acabar o time por essa falta foi de a nossa- jogador. Esse foi o 9º colocado. Eric Cantona. Eric Cantona. E na 8ª colocação da nossa lista, o glorioso Arthur Friedenreich. Friedenreich. Ou o Fried, como ele era chamado pelos mais... índios. Ou El Tigre. El Tigre. El Tigron. Ele foi o primeiro jogador estrela assim, do futebol brasileiro na década de 1910, né? Ele foi o cara que chegou na marca de 1.200 e... Tem o 1329. Eu tenho Então, 500. rola uma treta Tem dessa. uma tenho parada 500. aí. A pesquisa que a gente fez diz o quê? Ele Tem muitos Aqui gols. eu vi, falou que ele tem, além dele ter muitos gols, falou que ele tem 1.329 gols anotados. Rapidinho, na época, na aula que eu tive, eles falaram que eles tinham os caras que ficavam no caderninho Sim, e o sim, cara ia... É. Marcando lá. É, velho. Dá pra confiar? Não dá, mas... Já vez pôs um pauzinho a mais. Eu vou marcar uma... Os caras deram um gol pro Harry Kane, que ele virou de costas, a bola pegou na panturrilha dele. então. Imagina que os caras que era brother do cara... Ah, vamos anotar esse, Vamos. vai. É legal rapidinho que ele é daquela época que o futebol no Brasil era da elite, Da elite, era um negócio... da elite. Ele é considerado o quinto maior jogador da história do futebol brasileiro, né? Pelo... Atrás de quem? Provavelmente atrás... Pelé, Cook, Garrincha. Robigol. Tá com esse cu, tá com fome, caralho? Cook é bom. Não. Ô, Cid, não fui eu que falei, mano. Sabe, Jorge. Criança assistindo, Jorge. O que ele foi pra Copa? Vamos explicar. Não, na Você verdade vai é assim. explicar do Cuca ou da É, Copa? não. Esquece essa merda. Vou explicar dos Caralho. gols. Por que cada um tem uma informação de um gol? O famoso jornalista, Devaney. pesquisador, historiador Devaney, ele colocou que o Arthur, o Fried, o Tigre, ele teve 1.239 gols e 1.329 partidas. Quando publicaram, não sei se foi recentemente, eles inverteram, colocaram as partidas no lugar dos jogos e vice-versa. Realmente foi a gente que publicou. Né? E aí, então, Foi no Face. e aí o outro pesquisador, historiador, jornalista Alexandre da Costa foi mais a fundo e verificou que, mano, diminuiu demais o número de gols e partidas. Por quê? Ele definiu ali que muitos dos gols e partidas que ele fez eram jogos beneficentes, eram catados dos brother, pá. Casados Eram- e solteiros. Casados e solteiros. Enfim, independentemente disso, o cara teve uma marca de mais de 550 gols em 560 jogos. Mesmo assim, é uma marca do caralho. Muito boa. E infelizmente ele não conseguiu disputar uma Copa do Mundo porque a primeira foi em 1930. E aí? E aí tem uma treta que o presidente da Federação Paulista
ficou bravo que a comissão técnica era só carioca. Elpidio de Paiva Azevedo. E ele, por não ter nenhum paulista na comissão técnica, não deixaram ele acabou jogar. ficando de fora. E o primeiro ídolo do futebol brasileiro acabou não disputando uma Copa. Deixa eu falar uma coisa, o Jorge tem outro dado, eu vou falar o dado que eu tenho, que em 1925 ele ainda jogava pelo Paulistano, foram fazer um tour na Europa e lá eles ganharam de 7-1 da seleção francesa. Isso é a informação que eu a princípio consegui. E ele anotou 3 gols nesse jogo aí. Dizem também, tem fontes que dizem que foi um catado da França, fontes que dizem que foi contra um time da 3ª ou 4ª divisão da França. Mas essas suas fontes são seguras? As suas são? Não. Então vamos pro inferno todos vocês. Só pra ficar o bagulho, né, que tem essa treta dos gols também, né? Porque aí a gente passa o que a gente pesquisa. Agora, a gente não tem como cravar que tal fonte é a mais correta. Eu conversei com ele. A gente entra num consenso. Se alguém tiver alguma informação eu falei com o Friedenheim semana passada que Olha, Nossa, você não branca, digo, mas a minha irmã, se ela quiser chamar aqui, ó, daqui a pouco ela já vem aqui, ó. Fiz 1.400, seus trouxas. E aí também esse foi o Arturo. E agora a gente vai pro número 7. 7, que é um baita do centroavante. Foi um baita do centroavante. George Weah, que tem uma carreira marcada por grandes clubes, né? Muitos grandes clubes. Passou mas o principal, Mônaco, né? Paris Saint-Germain, jogou no Chelsea, no Manchester City. Mas o top dos tops O top mesmo. dos tops foi quando ele jogou pelo Milan. Como ele chegou nesses times maiores? Foi um técnico que passou foi o Técnico da seleção de Camarões na época. Passou o na fio década de 80, bateu um fio pro Wenger. Falou, mano, corre aqui, tô vem com um ver maluco que joga demais e tal. Ele pegou um avião da França, foi até lá trocar ideia com ele, já assinou ali por quanto? 12 mil libras. O técnico, que é o Claude Leroy, se não aposentou, se ele não tiver aposentado, eu sei que até um tempo atrás ele ainda estava atuando como técnico. Inclusive na seleção de Camarões. O EAC era conhecido como Opong, que é super. Super? Só. Começou os apelidos merda. Vem desde a época da Copa, tá? Opong. E tem gol pra caralho dele também. Tem. Vai passar uns golaços. Na seleção ele fez 22. Ele fez gol, na seleção não foi muito porque a seleção não jogava muito. Foi 22 em 60 partidas, né? Mas já é um número expressivo. Ele teve aí como grande prêmio individual, em 1995 ele foi eleito melhor do mundo, ele jogava pelo Milan. Em 96 tanto ele Ballon d'Or, né, que era da France Football, e o do... E em 96 ele ficou em segundo, só perdendo pro Fenômeno, pro Ronaldo. Antes ele foi considerado o melhor jogador africano. Ele tem acho que 3 ou 4 títulos de melhor africano. Se ele não vai pra Copa, podemos ter um EA na Copa ainda. Timothy Weah, filho do lendário atacante, hoje joga no Paris Saint-Germain. Ele que é norte-americano, ele tem acho que 18 anos, 18, 19 anos, 19. Tem um pouco mais chances, né? Tá novo. Por que o EA nunca jogou numa Copa do Mundo? Porque ela é Libéria, né? Porra. Porque ele não teve a chance de jogar para os Estados Unidos. Mas o filho dele é bom jogador. E ele hoje é o quê, Jorge? Mano, hoje o EA só é o presidente da porra toda. Mano, o cara virou presidente, velho. Por isso que eu falo, quando o Ibra fala que se ele estivesse jogando nos Estados Unidos desde 10 anos atrás, ele seria presidente dos Estados Unidos Trump, hoje, né? Eu sou Deus. Não, e ele é um presidente que a galera curte gosta, né? Mesmo. Ele foca nos bagulhos de pró da nação. Da nação. Mesmo, Então fechamos o George Weah. E vamos agora para o Motherfuckers. Esse cara era muito foda. Esse cara foi muito foda. Eu vou falar o nome e vocês terminam com o sobrenome. Fernando Batista de Seixas de Vasconcelos Peiroteu. Em Portugal, pelo menos o que a gente pesquisou, eles falam que se tivesse Copa do Mundo na década de 40, ele seria muito mais importante que o Sr. Eusébio. Conhecido como a máquina de golos. Na verdade, ele que nasceu na África Ocidental Portuguesa. Vulgo Angola. Mais conhecida como Angola. Ele como Giggs também só jogou em uma agremiação, né? Em um time que é o Sporting. Que revelou pro mundo ninguém mais, quem menos que Peiroteu. CR7 também. E o CR7, óbvio. Peiroteu, que... O meu? Não podia perder essa. Foi descoberto com 19... Volta. Deixa aí. Deixa, volta nada. Não vou voltar não, põe essa porra. Peiroteu que foi descoberto com 19 anos. O cara chegou nele e falou assim, mano, vou assistir o jogo treino lá.
assistiu, o cara meteu 3 gols. Jogo treino, 19 anos. Aí ele falou assim, ó, vem cá, vamos fazer um contrato de Boca. Aí fez um contrato de Boca lá com o Sport. Eu pensei em fazer essa piada bosta, mas eu fiquei quieto. Contrato de Boca é aquele que você fala, você vai jogar lá no meu time. Ele fala, tá bom, vou jogar no seu time. E aí isso é um contrato de Boca. E aí o cara falou, não, beleza, eu vou jogar lá no Sporting. O Porto e o Benfica, vendo que esse cara era bom, que tinha um futuro, que talvez podia render um dinheirinho lá na frente, chegaram, fizeram umas propostas até mais interessantes de salário e tal, não sei o que. O cara falou, não, dei minha palavra, eu vou jogar no Sport. Ele foi e jogou no Sport. E aí ele pegou o Sport e falou, Tó, Sport, você tá aqui, eu vou te jogar pra cá. Porque o cara fez o Sport subir de uma tal maneira. Se é pra Lisboa, porque ele vai tratar de uma doença. É isso, vai tratar uma doença da mãe. Fez em uma partida, ele fez 9 gols, em bizarro. outra ele fez 8, em 3 ele fez 6, em 12 ele fez 5, em 17 ele fez 4 e hat-trick ele fez... Não dá nem pra comentar. Não dá, deixa quieto. Que era coisa ele comum, tem mais número de hat-trick do que muito atacante tem de gol. Teve um campeonato que ele marcou 14 jogos, 34 gols. O campeonato português, né, na época, quem ganhou foi o Benfica. Mas, mano, ele teve mais gols que o Benfica, só o Peroteu. O Benfica todo. Todo o Benfica. E ele teve mais gols que o penúltimo e o último colocado, somados. Nossa. O cara fez mais gol ainda. A gente tem 2 dados aqui, cara. Que ele tem 354 jogos e ele fez 559 gols. Isso dá uma média de 1,61 gols por partida. Agora, a gente pesquisou um outro também, esse é português mesmo, esse site, que ele tem 393 jogos e 635 gols marcados. É maior ainda. Uma média de 1,68. E ó, vou falar real, a gente só colocou ele em sexto. Porque a gente vai quebrar, obviamente. Porque a gente serão 2 vídeos e vai ter brasileiro nos 2 vídeos. Então a gente deu uma roubada, porque a gente que faz o vídeo, foda-se. Então já que cagamos. A gente quer colocar o brasileiro um dado curioso é que na temporada de 1946-47, o time fez 123 gols em 26 jogos. Mano, eu não sei. Não tinha outro time do outro lado, eu não sei. Não tinha, né? Eu não sei. E aposentou cedo, né? Aposentou com 31 anos. E aí eu não sei. Mas precisava mais? Assim, mano, eu não sei o que aconteceu, que doença que ele teve, eu não lembro, que ele teve que amputar a perna. E aí ele virou treinador, né? E, enfim, morreu. É isso aí, esse foi o Peroteu. Depois de um tempo, gente, lei da vida. Isso aí, galera, esse foi o Peroteu, que perdeu uma perna e morreu. Ai, caralho. Ai, mano, que idiota. Ai, até poesia tem, né? Um programa poético hoje. Nossa, minha orelha doeu, velho, de rir. É isso aí, galera. Esse foi o primeiro vídeo falando dos craques que não disputaram a Copa. Fica de olho no top 5 que vem no próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixa comentário, né? Se de repente tem alguma informação diferente. Se a gente falou merda, você fala, mano, vocês estão viajando, velho. É assim, é assado. Ou então, ô, você não falou daquele maluco? Vamos lá, a gente quer saber. Isso aí. Valeu, interagir, galera. Valeu. Falou.